Juliana Almeida, professora e especialista nessa área de fake news. É a nossa entrevistada a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Quando diz assim, especialista nessa área de fake news, parece que você produz fake news. Não foi essa a intenção. Ela é estudiosa da área de fake news, não é isso, Juliana? Bom dia. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. É um prazer enorme estar aqui de novo, né, para a gente falar de um tema tão polêmico, tão quente, né, e tão importante quando a gente fala sobre internet e regulação. Você fez um estudo sobre esse fenômeno das fake news e tem conhecimento do impacto que isso causa na sociedade. Na sua visão, o 2630 ajuda ou cria mais problemas ainda? Bom, Narciso, é um projeto de lei que já vem sendo gestado há um tempo, né? Não é algo que foi feito agora. Então, desde 2020, o senador Alessandro Vieira apresentou a proposta, e era uma proposta até bastante enxuta, com o objetivo, efetivamente, de tentar coibir esse disparo em massa de conteúdo sem identificação, né? Alimentando aquela ideia de que a internet é uma terra sem lei. E agora, diante de tudo o que aconteceu de 2020 para cá, desde a pandemia e as questões que envolvem, né, a política e tudo mais, essa discussão ela acaba tomando uma outra dimensão. E é importante a gente pensar que, quando a gente fala em dar voz ou em dar um CPF ou um CNPJ que impulsiona um conteúdo, isso não é censura, né? Então, muito tem se falado, e justamente por essa demora em você aprovar um projeto de lei tão importante, em uma área que é relativamente nova e tem um impacto profundo na vida das pessoas, como é a internet, isso acaba fazendo com que muitas outras questões venham à tona. É o que está acontecendo com o PL da fake news. Que, na verdade, até falar só em fake news já é algo errôneo, né? Já é uma coisa que se popularizou, mas não é isso, efetivamente, que trata o PL. Claro, trata também disso, mas não só isso. Então, quando a gente fala do PL, que seria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet, você tem aí como principal foco desse PL a transparência. Que a partir daí você pode criar mecanismos de coibir as notícias falsas. Porque, na verdade, hoje, notícia falsa não é apenas eu falar uma mentira, é eu ter uma indústria que deliberadamente produz conteúdo errado, né? Falso, conteúdo que desinforma. Então, é uma indústria muito forte, onde você não tem um prédio, você não tem um CEP para ir atrás das pessoas que produzem isso. Então, não existe uma materialidade. Por isso que é tão complexo a gente pensar nesse processo de regulação com a internet. Mas é importante a gente ver, Narciso, para responder a sua questão se ele mais atrapalha ou ajuda ou atrapalha, que isso é um processo evolutivo natural. E nós tivemos, por exemplo, em 2012, a Lei Carolina Dickmann, né, que agregava ao Código Brasileiro, né, o Código Penal, tipificando os crimes de internet. Em 2014, chega o Marco Civil da Internet, garantindo a neutralidade e a sua privacidade. Mas não dá conta, o Marco Civil da Internet não dá conta do que acontece hoje com relação às redes sociais e com relação às fake news, né, às notícias falsas, à desinformação, aos discursos de ódio. Não dá conta. Aí você tem, em 2018, vem a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai tentar garantir, pelo menos, que os seus dados eles sejam bem guardados na rede, porque você coloca seus dados lá e não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. E virou um comércio, né? E é um comércio muito lucrativo. A informação é um comércio muito lucrativo. E é disso que as plataformas, as big techs, se alimentam. Então, esse PL, ele vem com esse objetivo, essa tentativa, né, de fazer com que essas big techs elas tenham responsabilidade sobre esse conteúdo que está sendo veiculado dentro do seu produto. Então, não pode se colocar só a culpa em quem produz. Aí, o que é que vem dizer o PL? Veja, você não é para o que você escreve, a mensagem que você manda para o seu tio, para o seu, enfim, verdadeiro ou não, não é isso, não é o foco do PL. Né? Não é trabalhar, cercear a sua liberdade de expressão. Muito pelo contrário. Individualmente, o cidadão que entra lá e fala sobre determinado assunto, ele não vai ser proibido disso. Não, de jeito nenhum. Inclusive, o próprio PL, ele cria mecanismos para que você possa ter, inclusive, o direito de defesa com relação às suas postagens. Porque hoje, a internet, o Facebook, enfim, essas redes sociais que veem no seu conteúdo algo que não está de acordo com as políticas dele, esse conteúdo ele é deliberadamente excluído. Você não tem direito de defesa. E o PL
inclusive Conta tenta... bloqueada e etc. Exatamente, tenta criar canais, né? Possibilita criar canais de que você possa recorrer disso. A grande mira, na verdade, são os conteúdos impulsionados, as contas que não têm identificação, né? E aquilo que é publicitário, mas que não está claro que seja publicitário. Então, quando você abre um jornal impresso hoje, quando tem um conteúdo que parece uma matéria jornalística e que ele é publicitário, tem lá dizendo informe publicitário. E hoje, você não tem isso na internet. Você pode consumir uma informação que é publicitária, que é ideológica, que tem interesses e tudo mais, sem saber que aquilo ali é um conteúdo pago, impulsionado, Quem está por publicitário. trás dele. E quem está por trás dele. Então, na verdade, o PL tenta dar um CPF a todas as informações que são... Não, a gente fala todas, mas assim, a todo o conteúdo que é gerado na rede. A gente sabe que não é fácil isso, né? Eu tenho os dados aqui com relação ao número de usuários, né, de rede social, e o PL mira exclusivamente rede social e serviços de mensageria, como eles chamam, né? Então, o que são esses serviços de mensageria? WhatsApp e Telegram. Principalmente aqui no Brasil são esses dois. E as redes sociais são aquelas redes sociais que nós estamos acostumados a utilizar. Não engloba, por exemplo, os sites noticiosos, né? Então, não tem nenhum tipo de ação dentro desses sites noticiosos. O foco do PL são as redes sociais e os serviços de mensageria. Ou seja, nós temos dados aqui, desse ano já, que o WhatsApp, por exemplo, nós temos 169 milhões de usuários no Brasil, né? YouTube, 142 milhões, Instagram, 113 milhões, Facebook, né, 109 milhões, e Twitter, 24 milhões. São as principais redes sociais que o brasileiro utiliza. A gente fala muito TikTok, mas TikTok é mais entretenimento e tudo mais. Então, o PL, ele vem trazer, justamente, tentar desmantelar essa indústria que nós não sabemos onde ela está e que tem o apoio das Big Techs. Não que elas apoiem isso diretamente, mas elas lucram com isso. Por isso que elas não têm interesse nenhum em tentar mudar o que se tem hoje. Porque o que as Big Techs pensam? Bom, eu ofereço um produto que é apenas um serviço é um meio. Tanto que o PL trata a internet agora como um meio de comunicação mesmo, né? Porque se discutia muito, é um meio de comunicação ou é um dispositivo, uma forma de você se interagir, não é um meio de comunicação especificamente. Mas o PL já trata como um meio de comunicação. Então, eles não querem, obviamente, em função da sua necessidade de engajamento, eles não querem se envolver com o conteúdo. Mas a partir do momento que esse conteúdo ele é impulsionado, que ele é pago, que ele é direcionado a partir da inteligência artificial ou de mecanismos pagos, você tem uma influência direta da plataforma. Eu ouvi o autor, o senador Alessandro Vieira, semana passada em um podcast, e ele referendava isso por diversas vezes. Olha, tem muita coisa que foi acrescentada numa estratégia de ampliar a possibilidade de aprovação do projeto. Mas, essencialmente, o que nós buscamos no início foi acabar com as contas falsas e dar transparência na publicidade e na propagação desses conteúdos pela internet. Então, o básico da proposta inicial era efetivamente essa. Era efetivamente essa, inclusive acabar com as contas que não têm identificação, né? Porque hoje você pode criar contas sem ter lá o seu CPF, sem ter identificação, e essas são justamente essas contas, e esses bots, né, que são essas contas inautênticas, essas contas que são criadas, essa questão dos bots, né, que são os assistentes virtuais, então tudo isso está composto aqui na lei. Então, é importante a gente pensar o seguinte, que a lei inicialmente ela tinha 3 pontos importantes, 3 pontos básicos, eu assisti essa entrevista do senador Alessandro Vieira, foi no podcast Flow, né? Isso. Ele fala, bom, o início... Estava até muito descontraído o senador. Foi. Acabar com conta falsa, né? Então, você não pensar que a internet é um lugar sem lei. Você tem aí acabar com esses impulsionamentos, né? Que não são colocados como publicitários. E acabar com essas redes de transmissão não divulgadas. Então, um outro ponto importante da lei, Narciso, é o seguinte, que hoje você é colocado em rede de transmissão de WhatsApp, em grupos de WhatsApp, sem o seu consentimento. Quando você vê, você já está dentro de uma lista de transmissão. Quando você vê, você já está dentro de um grupo. E a lei, ela propõe isso também, que as empresas, as Big Techs, elas criem mecanismos de que as pessoas só entrem nesses espaços quando elas realmente tenham desejo de entrar nesses espaços, que elas não sejam colocadas lá. A lei, ela tem um alcance também assim, importante. Ela só alcança redes sociais que atinjam a mais de 2 milhões de pessoas.
Então, ela não pensa micro, nem em pequenas comunidades. Ela pensa realmente nessas redes grandes, nessas big techs, que sequer tem escritório no Brasil. Sequer. Você não sabe a quem reclamar. Falando sobre a suspensão de contas, fazia já algum tempo que eu não conseguia, por exemplo, acessar o meu Facebook, que tem vinculação com o meu Instagram. À medida que você compartilha lá, já compartilha automaticamente no Facebook. E eu fui descobrir, na semana passada, a motivação. Uma foto de minha filha menor, a mais nova, né? Ela pegou um hidratante da mãe e se cobriu todinha daquele hidratante. Ficou aquela coisa impressionante assim, ela toda coberta. Eu tirei uma foto e compartilhei. Eles bloquearam por compartilhamento de conteúdo impróprio. Ela estava de fralda e toda coberta pelo hidratante. Eles entenderam que era um conteúdo agressivo e que poderia estar vinculado aí à imagem de criança sem como é que eu vou dizer? A conteúdo sexual, né? Voltado para criança. Então, bloquearam minha conta no Facebook sem direito nenhuma a contestar, a poder apresentar defesa. Exatamente. A lei, me lembrei disso porque, como o compartilhamento é automático, eu fazia tempo já que eu não tentava acessar. Fui tentar acessar, digo, rapaz, deixa eu tentar pesquisar aqui qual é esse motivo. Aí tá lá a foto dela, por esse conteúdo aqui, sua conta foi bloqueada. Então, exatamente isso. Eles são detentores, inclusive, do que você pode postar e do que você não pode. Claro que tem muito conteúdo que é relacionado, por exemplo, à conotação sexual. Mas você não lhe dá o direito de defesa. Né? Não lhe dá o direito de defesa. E o que a lei quer é que esse direito chegue. Chegue, exatamente. Que haja um papel moderador dessas big techs. Né? Um outro lobby também que elas não querem que esse PL seja aprovado é porque elas vão ter que investir bastante. Inclusive em ter uma sede no país, com representantes, vão ter que criar modelos de autorregulação, até porque o PL propõe que essas big techs, que essas redes sociais, elas apresentem relatórios trimestrais de moderação, ou seja, de como elas estão trabalhando, atuando para melhorar suas políticas de privacidade, quais foram as contas, quantas contas foram, por exemplo, derrubadas, quais os motivos, enfim. Você vai ter toda uma estrutura, né? Eles vão ter que criar toda uma estrutura de fazer com que essa transparência ela possa chegar ao cidadão, à comunidade científica, aos órgãos reguladores, porque você não tem isso. Eles simplesmente, o WhatsApp simplesmente diz, olha, não, nós temos uma criptografia de ponta a ponta, onde as mensagens elas não ficam no nosso servidor. Sim, e aí? E esses conteúdos de ódio que rolam pelo WhatsApp, as fake news, né? Tantas difamações que acontecem pelo WhatsApp e outros serviços, enfim. Como é que a justiça vai ter acesso a isso? É uma grande luta, é uma luta. Né? Então, e esses disparos em massa que são muito perigosos. Nós tivemos aí semana passada o Telegram, né? O Telegram, que disparou aquela mensagem. Todo mundo ficou assim, abismado. Como é que o Telegram faz dispara uma mensagem dessa, falando exatamente mal, né, do PL. Do projeto. E logo depois, o ministro Alexandre de Moraes fez uma decisão que eles tirassem com multa por hora de R$500 mil, aquela coisa toda eles tiraram. E publicaram depois a ratificação. Mas isso para eles não é nada. Sabe por quê? Porque aquilo que eles mandaram já viralizou, já impactou. Eles sabem o poder dessa primeira mensagem que vai. E o texto, corrigindo, atendendo à determinação judicial, ele foi muito inteligente, porque ele jogou para a plateia a informação. Só estamos fazendo isso porque estamos sendo obrigados. Quase que praticamente deu uma conotação de censura na determinação. Não, pois é. E aí, mas eles sabem que o impacto da primeira mensagem que já viralizou, por mais que venha a retificação depois, não vai ter o mesmo impacto. Porque aquilo que já viralizou. E quem concorda com aquilo já está com a opinião formada. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã a professora Juliana Almeida, na pauta o PL 2630, ela trazendo aqui uma visão técnica sobre o assunto. Para a Reconflex, aniversário é sinônimo de evolução. São 30 anos investindo em tecnologia para produzir os melhores colchões. E para comemorar, você concorre a R$30 mil e 300 prêmios instantâneos, como colchões, travesseiros e camas pet. Com a promoção 30 anos Reconflex, você pode ganhar mais do que boas noites de sono. Saiba mais em 30anos.reconflex.com.br. Colchões Reconflex, há 30 anos, tecnologia que faz sonhar.
Recebo aqui a mensagem do Moisés Rodrigues. Ele diz aqui: boa semana, Narciso. Um abraço em Juliana. Foi minha professora no Senac. Muito capaz. É o Moisés Rodrigues do Novo Paraíso. Vou ao intervalo comercial e retorno já, dando continuidade a essa entrevista com a professora Juliana Almeida. Fico aguardando sua participação. Tem perguntas? Quer concordar? Quer discordar? Interaja conosco. Fique bem informado. Até às 8 horas, você acompanha o Jornal da Fã. Voltamos em instantes. Continue em sintonia e interaja com Narciso Machado através do WhatsApp 999525714. Voltamos a apresentar o Jornal da Fã. Esse Gabriel Jesus não é brinquedo. Mandando um abraço aqui para a secretária de Saúde de Mércia Feitosa, que está acompanhando aqui o programa, a forrozeira Mércia Feitosa. Encontrei com ela no Forró dos Advogados, ao lado do esposo e amigos, curtindo bastante a festa. Abraço, Mércia. Ela disse lá: olha, sou sua ouvinte diária, viu? Obrigado pela audiência de sempre. O professor Wagner Lemos manda aqui uma mensagem. É muito bom ouvir uma exposição embasada em ciência e conhecimento de causa, bem diferente do que muita gente desinformada propaga aos quatro ventos. Abraço à colega doutora Juliana Almeida. É o professor Wagner Lemos que está dizendo isso. Magna Santana quer fazer uma pergunta. Juliana, alguns críticos do projeto falam um pouco da não clareza ou não transparência de um projeto que quer tratar sobre transparência com relação a quem vai fazer a regulação. Esse é um ponto problemático para você? É o ponto nevrálgico. Por quê? Porque, na verdade, o projeto de lei ele não deixa isso muito claro, né? O projeto de lei ele traz a criação de um conselho de transparência e responsabilidade na internet. Certo. Então, esse conselho é formado por 21 membros de diversas áreas, inclusive da sociedade civil, mas esse conselho teria um poder de promover, de instituir políticas, melhoras de políticas, mas quem efetivamente ia fiscalizar todo esse conteúdo, que não é um conteúdo pequeno, né? Pensa, você mais de 100 milhões de usuários do WhatsApp o tempo todo, que ele faz parte da sua vida, como é que você vai moderar isso? Então, isso é um grande problema. O que é que a lei traz, o projeto de lei traz? Primeiro, você pensar numa autorregulação regulada. Ou seja, as plataformas, elas criarem mecanismos de identificar conteúdos falsos ou conteúdos que incitem o ódio, conteúdos que tragam problemas e que esses conteúdos eles já sejam, nesse início, né, já sejam barrados através de um processo de moderação em que você dê espaço ao contraditório. Ou seja, que você notifique esse usuário de que esse conteúdo ele é um conteúdo falso ou ele é um conteúdo inapropriado e o usuário tenha a possibilidade de defesa, né? Aí onde está a garantia da liberdade de expressão. Se não houver isso e realmente o conteúdo for se retirar. E uma outra questão é com relação a um órgão fiscalizador do Estado. O Estado brasileiro tem que ter um poder sobre isso. Quem faria isso? A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a agência que regula os meios de comunicação de massa e telefonia. Sim, mas a Anatel vai ter braço para isso? Como? Como vai pensar? Como é que vai fazer? Se a Anatel não consegue dar conta do que tem hoje, né? O serviço de telefonia tem muitos problemas. Agora, enfim. Sem esse conselho, pensando na etapa inicial do projeto, elas prestariam contas trimestralmente a quem? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque nós teríamos que ter uma agência reguladora independente, que não tivesse ligação nenhuma com o poder executivo, principalmente, né? Para que pessoas que sejam extremamente capacitadas, elas possam receber esses relatórios trimestrais das Big Techs. Para fazer uma análise. Isso, para fazer essa análise e esse comportamento. O problema é que esse sistema está sendo chamado, vai ser o Ministério da Verdade, né? Aquele, o Big Brother, né? Que vai regular aquilo que eu escrevo, que eu não escrevo, e aí se fala muito em censura. Então, isso está sendo deixado para depois. Essa é a grande questão e esse é o grande problema. Você está aqui estabelecendo no PL os mecanismos de como as Big Techs elas devem atuar para melhorar os seus processos de transparência e identificação de usuários. Mas isso não quer dizer que Narciso manda uma mensagem, eu vou saber que foi Narciso que mandou. Não. As mensagens elas continuarão sigilosas, mas elas têm que estar disponíveis para a justiça, né? Mas você tem que identificar. Não é que você vai publicizar essa identidade, mas tem que haver essa identificação, entende? Para que as pessoas elas possam ser responsabilizadas
judicialmente. Na época das eleições, por exemplo, você tem muitas pessoas que utilizam a estratégia de pegarem números internacionais que são disparados em massa por sistemas de disparo e sem identificação nenhuma, sem você saber de onde vem. Então, muitas vezes, com uma denúncia contra um determinado candidato, contra uma fake news contra um determinado candidato, uma montagem, mensagens apócrifas. E muitas vezes você não consegue, quando você vai para o processo, derrubar aquela mensagem com rapidez. Isso seria um foco também. Exatamente. Você que pegar isso que é feito de forma deliberada e em massa. Veja, o que é que o projeto de lei diz aqui no seu artigo 10º? Ele vai dizer o seguinte, olha, a obrigatoriedade de guarda prevista para este artigo, que é o artigo 10º, não se aplica a mensagens que alcançarem um quantitativo inferior a 1.000 usuários. Então, mensagens que têm uma circulação mais curta, que têm uma circulação mais restrita, essas mensagens elas não serão foco da lei, tá? As mensagens que têm o foco são aquelas mensagens que têm realmente um poder de massificação ou pelo tema, ou pela forma como ela é proposta, ou pela, enfim. E aí, o que é considerado, então, uma mensagem em massa, um encaminhamento em massa? A lei também diz aqui, o projeto de lei também diz que é o envio de uma mesma mensagem por mais de 5 usuários em um intervalo de 15 dias. A mesma mensagem por mais de 5 usuários em um intervalo de 15 dias em listas de transmissão. Derruba a tese de que vai ter uma busca individual de censura. Não é. O objetivo não é a pessoa física. O objetivo não é o cidadão. Inclusive, ela tenta garantir a liberdade de expressão. O Adeval diz aqui, eu sei que muitas vezes tem exageros nas mensagens, mas acredito também que isso pode ser uma forma de barrar a liberdade de expressão. Não, de forma alguma. O PL ele não foca no cidadão comum, em mim, em você, que transmite, às vezes, até uma informação sem querer, pensa que recebe uma informação, a pessoa pensa que é verdadeira, às vezes não é isso. É essa indústria, essa rede de desinformação que se instituiu e que a população não tem consciência disso. Não tem, porque é tudo muito escamoteado, que se dê nome, né? Que se identifique o início. Porque você recebe uma mensagem na internet e diz assim, eu recebi, quem mandou? Já recebi de não sei quem, que recebeu de não sei quem, que recebeu de não sei quem, você não sabe de onde surgiu aquilo. Né? Então, o PL ele vem com esse objetivo de dar transparência. Gente, a palavra-chave do PL 2630 não é fake news, é transparência, que não é só para notícia falsa. É para uma série de conteúdos que circulam na internet, que circulam livremente na internet e que trazem problemas. Discursos de ódio. Nós vimos aí os massacres com relação às crianças e tudo aquilo já estava aventado na internet há muito tempo, em rede social há muito tempo e não se tomou nenhuma providência. É tentar identificar. A gente sabe que é um mundo totalmente novo. A gente precisa pensar o seguinte, Narciso. A gente vive hoje numa época, a humanidade vive uma época totalmente nova. Então, o que a gente vive hoje é uma sociedade que a gente chama de pós-massiva. A gente vivia sociedade de massa, ou seja, você tinha o rádio, a TV, que produziam conteúdo para todo mundo. Hoje não. Hoje na sociedade pós-massiva, todo mundo produz conteúdo. E não se tem um órgão central para mediar tudo isso. Então, tudo circula muito livremente. E a gente não pode, na questão que nós temos hoje com relação à internet, pensar que ainda é terra de ninguém. Porque nós tivemos fases, né? Nós temos aqui 30 anos de popularização da internet, é pouquíssimo tempo em termos de maturação. Então, você tinha, logo no início da popularização da internet, nos anos 90, a internet isola ou aproxima as pessoas? Era a grande pergunta. Depois, nos anos 2000, no início dos anos 2000, você tem aquela ideia, a internet ela é emancipadora, as redes sociais elas são emancipadoras, ou seja, eu posso fazer as minhas reivindicações sem precisar de sindicato, sem precisar de associações. Isso deu ideia a quê? A Primavera Árabe, né? Aquelas manifestações que começaram em 2009, na verdade, no Irã, por incrível que pareça, mas 2011, Tunísia, aquela região ali do norte da África. E aqui no Brasil, em 2013, né? O movimento não é pelos 20 centavos. Então, aquilo mostrava que nós temos um canal agora emancipador, né? As pessoas podem falar o que elas querem e podem se representar sem precisar de instituições. Hoje a gente vive um outro patamar. E esse patamar ele é muito perigoso, porque as redes elas estão muito mais intrínsecas no nosso cotidiano. Então, a primeira coisa quando você acorda é ver o celular, é ver as mensagens. A última coisa que você faz muitas vezes quando vai dormir é ver o celular, ver as mensagens. Então, a nossa vida também está nesse outro ambiente. E a gente não pode pensar que é um lugar de ninguém. Então, essas leis, elas vêm trazendo essa tentativa de cobrir falhas que outras leis deixaram de lado, porque não era o problema, como com relação à Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil da Internet. Rede social ainda não era o problema que nós temos hoje.
Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã a professora Juliana Almeida, especialista aí, em estudos com relação aos impactos da fake news, trazendo a opinião dela sobre o PL 2630. A Prefeitura de São Cristóvão realiza nos dias 26 e 27 de maio, a partir das 16 horas, a primeira edição do Festival do Camarão. O evento, que acontecerá na Praça São Francisco, centro histórico do município, contará com feira de artesanato, premiações, rodada de negócios, apresentações musicais e aulas de culinária ao vivo com chefes renomados. Venha degustar o sabor do melhor camarão do estado. Apoio Senac, patrocínio Sebrae, Banco do Nordeste e Governo Federal. Prefeitura de São Cristóvão, cidade-mãe de Sergipe. Quer ficar bem informado sobre todas as ações da Prefeitura de Aracaju? Siga a Pref Aracaju nas redes sociais. A Prefeitura está presente no Instagram, Twitter, Facebook e no podcast A Cidade em Ação. Nas redes sociais da Prefeitura você vai encontrar anúncio de vagas de emprego intermediadas pela Fundate. Siga agora mesmo o Pref Aracaju nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal da Prefeitura no YouTube e apertar o sininho para receber as notificações. Aracaju também está a um clique de você pelo www.aracaju.se.gov.br. Acesse os canais digitais da Prefeitura e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Magna Santana tem uma pergunta para a professora Juliana Almeida. Magna, à vontade. Obrigada, Narciso. Bom dia, Ju. Que satisfação te ouvir. É uma aula, mas esse é um programa inteiro, né? Porque a gente aprende muito conhecimento, está muito, muito, muito bom. A gente precisa disso, compartilhar realmente as boas informações e com quem sabe. Juliana, diante aí do que você fala, a gente percebe que tudo muito rápido, tudo muito célere, e a gente acompanhar tudo isso, às vezes tem horas que você diz, não, é difícil alcançar. Então é um turbilhão, é tudo muito avassalador. E aí eu lhe pergunto o seguinte: quando você diz assim, de questão de você ter um controle, as pessoas de má fé acabam querendo deturpar realmente as informações. Uma das coisas, quem aqui não lembra quando começou a conteúdos aparecer lá, encaminhar. Então você já era um sinal de que você sabia que ali já vinha, né, adiante, enfim, mas sempre tem gente que ainda consegue driblar isso. Mas aí eu te pergunto, alguns compartilham por inocência, outros realmente por má fé, para confundir. Outras pessoas sobre esse argumento, eu recebi, alguém confirma, e aí vai, na inocência, entre aspas, e com má fé também a gente vê, porque elas não querem ter o trabalho de apurar, de checar, elas querem apenas ver o circo pegar fogo. E aí eu te pergunto, como a gente ainda teria chance, possibilidade, diante de tudo ser tão sério, de tudo ser tão rápido, desse processo educativo, paralelo à questão de um controle, entre aspas, mas apenas a questão, como você disse, de responsabilizar também, né, essas grandes plataformas. O que pode também, começando cedo, na escola, educando as crianças, o que de repente poderia ser feito também? Muito bem, Magna Santana. Quem manda aqui um abraço é o secretário Cleon Nascimento. Mande um forte abraço para a amiga Juliana Almeida. Muito competente, diz o Cleon. Você responde a Magna Santana já? Vamos tentar colocar um ouvinte, pelo menos? O tempo está apertado, mas pelo menos um ouvinte para interagir com a Juliana. Vamos lá. Um exemplo dessa evolução aí foi... Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os seus ouvintes. Olha, com relação a essa polêmica aí da lei do projeto de lei das fake news, uma das coisas que eu desejo é mais a questão da identificação do usuário, certo? Da autenticação do usuário. E nesse caso aí, poderia se utilizar a conta Gov do governo federal. Você vai ingressar numa rede de WhatsApp, além do número do seu telefone, você tem que ser verificado. Entendeu? Aí verificava-se aí pelo CPF. E em outras redes sociais aí. Teria que ter essa verificação para saber de fato quem é que está fazendo aquele conteúdo, certo? E responsabilizar. Meu ponto de vista seria esse. Bom dia, Narciso, bom dia a todos. Ouvindo aí um pouco a fala da especialista com relação ao projeto, a gente pode perceber o seguinte: sempre que tem algum especialista destrinchando, explicando as informações, os detalhes do projeto, esses especialistas eles são a favor, sempre a favor.
E sempre que aparece alguém contrário, pode analisar que tem um fundo político nisso aí. É sempre por questão política. Claudemir Barbosa falando. Bom dia a todos. Muito bem. O Pedro, lá de Itapuranga, diz o seguinte: o PL 2630 fala em tratar de mídias sociais, sites de busca como publicidades e impõe que será responsável pelas publicações de forma implícita, dá poder de voto das próprias redes sociais. Qual rede social não irá retirar qualquer fala se for ameaçada de processo? Por essas e outras questões, o PL é equivocado, é a opinião do Pedro. Juliana, 3 minutinhos para você conseguir responder a todas essas provocações. Rapidamente. Veja, a identificação do usuário pelo gov, por exemplo, .br, como falou o nosso ouvinte, não pode ser porque o gov.br são para serviços públicos, né? Então, as empresas, elas criarem mecanismos de melhor identificar esse usuário, justamente pelo CPF. O projeto de lei fala isso, sobre o CPF, principalmente CNPJ das empresas. Então, é preciso que tenha o carimbo, que tenha uma identificação de onde sai e eles vão ter que criar mecanismos para isso. Não é que eles tenham, não. Eles vão ter que criar. Eles vão ter que criar mecanismos para produzir esse relatório, que é um relatório bastante detalhado, trimestralmente, e está à disposição da população um mês depois, e dos pesquisadores, enfim. E eles vão ter que ter realmente um escritório, vão ter que investir em material humano, não é só inteligência artificial de reconhecimento, não. Em material humano para moderar também esse conteúdo. Então, é algo que eles vão ter que gastar muito dinheiro, eles não querem isso, obviamente. Ao que Magna falou com relação à educação, é a educação digital, Magna. A gente precisa urgentemente colocar nos currículos a educação digital. A gente não pode tratar mais a internet como algo apenas que a gente se informa, mas a nossa vida está toda lá, né? Tanto que o PL, Magna, inclusive, traz todo o dinheiro vindo das possíveis multas com relação às desobediências, com relação ao PL, esse dinheiro vai para o Fundeb e em ações de educação digital. Então, a gente precisa começar a letrar digitalmente as novas gerações. As crianças que estão aí já crescendo com o celular no rosto. Que já né? são professores Que disso. já são professores da gente. Então, a educação não tem outro caminho. E, realmente, obviamente, esse debate é muito contaminado por questões políticas, porque ele também vai ser motivado por isso, né? Então, quem mais impulsiona, quem mais distribui conteúdo falso, é realmente essas questões que envolvem política. Então, isso não é apenas no Brasil, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E é importante a gente dizer que o Brasil é um dos países que menos interferem em internet. Então, gente, não é algo que vai dizer, está tentando... Não é isso. O PL traz experiências com relação da Austrália, traz experiências da Alemanha, né? Então, por quê? Porque o Brasil é um dos países, é o segundo país que menos interfere em internet, em termos de regulação. Primeiro lugar, os Estados Unidos. Então, a gente sabe que todas as discussões surgem de lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita calma, né? Pensar e ler, vai lá ler o projeto de lei, não é nada do outro mundo, vai ouvir especialistas. Então, não é apenas dizer que os especialistas são a favor do projeto. O projeto tem problemas. Por exemplo, essa questão nevrálgica de quem é que vai regular isso, de forma independente, né? Mas a gente precisa avançar. A gente não pode deixar do jeito que está. A gente sabe, Narciso, que a regulação chega muito atrasado. Rapidamente, o rádio chegou no Brasil em 1923. Abril de 23, a primeira emissora. A TV veio para o Brasil, chegou no Brasil em setembro de 1950. O Código Brasileiro de Radiodifusão, que regula tudo isso de uma forma ampla, só veio em 1965. Olha só, quanto tempo depois. Então é preciso que haja uma maturação do uso dessas novas tecnologias para que você possa começar a regular. O problema hoje é que as coisas acontecem muito rápido. E o processo de regulação demora bastante. Então, quando o estrago está feito na internet, a reparação via judicial, né, demora muito a responder. E não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo alcance, porque as big techs, elas se alimentam do caos. É importante que a gente diga isso. Eles falam muito da questão do modelo de negócio. É porque o nosso modelo de negócio não, o modelo de negócio deles é que quanto mais engajamento, quanto mais compartilhamento, quanto mais acesso, eles ganham com isso. E eles se alimentam efetivamente desse caos. Juliana, obrigado pela sua participação valorosíssima. Ana Carla Barreto, colega jornalista, está aqui dizendo, amando essa entrevista com Juliana, ela é maravilhosa. Mandar um abraço para Cleon, para Ana, para Messia, nossa, uma honra, Messia está aqui nos ouvindo, um prazer, a Wagner, enfim, todos os ouvintes, das pessoas que interagiram. Muito obrigada, Messia. Obrigado pela participação. Estou à disposição sempre.